Hello guys, how are you today? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Vocês vão abrir o book de vocês aí na page 23. We are going to talk about second conditional. Nós vamos falar sobre a segunda condicional. A gente estudou a primeira e essa agora é a segunda. Como a gente sabe, condicional é o uso do if, do se. Então, vou lá abrir uma explicação aqui para vocês do second conditional. Bom, a second conditional a gente vai usar para situações que são improváveis de acontecer, que são irreais, digamos assim, né? Que tem uma probabilidade muito baixa de acontecer. Deixa eu só pegar meu book aqui. A gente usa, galera, também para falar de situações hipotéticas, hypothetical situations, né? Então, vamos lá para a explicação da second conditional. Para fazer a segunda condicional é muito simples. A gente vai ter o uso do if, que é o se, vai ter o verbo no passado simples, a vírgula, o would, que a gente vai usar agora, e o verbo na forma normal, o segundo verbo na sua forma normal. Quando a gente usava a primeira condicional, era o seguinte, era o if, verbo no presente, depois o will, né, e verbo no presente de novo. Era uma frase, uma condição no presente que resultava num futuro. Agora a gente tem uma condição no passado que tem resultado com o would. Só lembrando, né, a palavrinha, quando você tem o would e o verbo, é queria. Por exemplo, would like, gostaria. Would travel, viajaria. Would learn, aprenderia. Então, o would com outro verbo, ele forma esse iria, certo? Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo. If I were you, I'd tell her. Se eu fosse você, eu falaria para ela. Eu diria para ela. É uma situação hipotética e difícil de acontecer porque é impossível de acontecer porque não tem como você ser outra pessoa. Então, if I were you, I'd tell her. Então, eu tenho o uso do if, que é o se, o meu sujeito, normalmente. O verbo to be, que está aqui no passado. E aqui o uso do would, que está contraído. Quando você quer contrair o would, ele fica apóstrofo D. O verbo na base, forma base dele. E aqui o complemento, o her. A gente tem aqui outros exemplos, ó. Eu tenho o if aqui, aí a condição que vem junto com o if, né? No passado. If I had the time, o resultado com o would, mas na forma base. I would learn Italian. Se eu tivesse tempo, eu aprenderia italiano. Aí tá aqui, ó, impossible. A situação é impossível. I don't have the time, so I'm not going to learn Italian. Eu não tenho tempo, então não vou aprender italiano. O segundo exemplo. If I won the lottery, se eu ganhasse na loteria, I would travel around the world. Eu viajaria ao redor do mundo. É uma situação improvável. There's a very small chance of the winning the lottery, so the trip is unlikely. Então, tem uma pequena chance, muito pequena de você ganhar na loteria. Então, a viagem, ela é improvável. Então, situações hipotéticas, improváveis, impossíveis, é a second conditional que a gente usa, não se esquecendo de ter o if, o verbo no passado, o would com o verbo, né, e o complemento, se você achar importante e necessário. Aí aqui, eu dei um outro exemplo aqui, ó. If I were you, I would call her tonight. Se eu fosse você, eu ligaria, ó, would call. Call é ligar. Com o would fica ligaria. Would call her tonight. Eu ligaria para ela essa noite. If she liked me, I would be happy. Se ela gostasse de mim, ó, meu verbo no passado, depois eu tenho aqui o would be, né?
eu seria feliz, ficaria feliz. I would not breathe easily if I went to the moon. Eu não respiraria, breathe, é respirar, né? Com would not aqui no caso que eu coloquei na negativa, não respiraria facilmente se eu fosse para a Lua. Perceba uma coisa que é uma coisa também que acontecia no first conditional, que vocês têm que ter muita atenção aqui. Se a sua frase começa com if, você tem que ter vírgula antes de começar a segunda, o resultado, né? Começou com if, vírgula, resultado. Se você começou com would, ou seja, se você começou com o resultado primeiro e depois você tem a condição, aí você não precisa colocar vírgula. Só coloca vírgula quando o if vem primeiro, certo? Então, vamos voltar lá na nossa apostila. Aí nós temos aqui, ó, if the sun were to start putting out more radiation, for instance, that would finally warm the earth. Então aqui, se o Sol começasse a colocar, incidir muita radiação, isso provavelmente, definitivamente, aqueceria a Terra. Aí nós temos aqui que vocês têm que completar aqui esse quadradinho. If clause conditional. If plus verb. Como que o verbo ele tem que estar aqui na condição? E aqui na main clause, o que tem que ter? Que é isso aqui é a contração e ele é na negativa. Como que ele é aqui se for escrever na afirmativa? Você tem que ter aqui o verbo na forma do passado e aqui na main clause, ou seja, no resultado, você tem que ter o uso do would. Depois, seguindo aí embaixo. After analyze the example in Activity 1, choose the best option to complete the following sentences about the use of the second conditional. Então, nós temos aqui, depois da análise disso aqui, da minha explicação, nós vamos marcar aqui quais são as opções de acordo com a explicação, né, as opções corretas. We often use it to mention the result of. Nós sempre usamos, com a frequência de uso do second conditional, é para um resultado realista ou irreal, uma ação, né, realista ou real. Vocês vão marcar aqui, possible ou impossible, or very difficult to happen. Vocês vão marcar qual é a opção correta das... Aqui vocês vão marcar uma e aqui vocês vão marcar outra. Na letra B. We use it to talk about possible future actions which are likely or unlikely to happen. Nós falamos então sobre situações futuras que são possíveis, prováveis ou improváveis de acontecer. Vocês vão marcar qual é a opção. Depois, no number 3. Vou pegar aqui no meu book. Isso. Aqui você tem uma explicaçãozinha, né? Ou com outros exemplos. E no number 3 é o seguinte. Map the columns to create conditional sentences. Então, vocês têm a primeira coluna e a segunda. Then indicate if one is the first conditional or in the second conditional. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte. Vocês vão marcar aqui se essa frase ela está na primeira condicional ou na segunda condicional. A primeira condicional, lembre-se que junto com o if eu preciso ter o meu verbo no presente simples. A segunda condicional, second conditional, eu tenho junto com a minha condição o verbo no passado, certo? Se eu olhei aqui e já tenho o verbo no passado, do lado de cá tem que ter o would. Se eu olhei aqui e tenho o verbo no presente, do lado de cá tem que ter o will. E aí você vai ligar para fazer ficar com sentido a sua frase, certo? Outra coisa, e aí você vai, depois de fazer aqui, colocando se é first conditional, FC, ou se é second conditional, SC, você vai ligar, né? Para formar a frase. E uma coisa muito importante aqui, que as pessoas costumam errar, por quê? Deixa eu voltar aqui no meu exemplo, ó. Vocês devem estar se perguntando, eu imagino, né? Por que aqui, if I were you, para I, a gente não usaria o was, o verbo to be, was, were. Para I, a gente usa o was. Então, no caso de condicionais, a gente nunca vai usar o was. Sempre vai ser o were, tá? Para quando você está falando de verbo to be,
sempre vai ser o were, beleza? É só isso que vocês precisavam saber. Show de bola. Então, galera, é isso. Nós terminamos por aqui. Vocês vão fazer as pages 22 and 23. Não, 23? Ah, tem a outra página. 24. Vamos para 24. Não acabou não. Vamos lá. Na page 24, mark the columns to make predictions. Vocês vão ligar aqui as colunas, né? Para fazer previsões. Lembrando que eu tenho if mais o verbo no passado, do lado de cá eu tenho would, é second conditional, a gente já viu. E aí você só precisa, são palavras que vocês já viram em textos anteriores também, e são fáceis, palavras fáceis. E vocês precisam fazer virar uma previsão. Depois aqui, ó, vocês vão ter que colocar essas frases aqui na forma correta para formar o second conditional. Por exemplo, na letra A, ó, eu tenho if people, já comecei com if, então eu sei que aqui o meu verbo vai entrar no passado. E depois eu tenho o walk entre parênteses e tá faltando aquele carinha, o would, que a gente sabe que ele precisa entrar também. Então na letra A, como que ficaria a minha frase? Ficaria if people lived near their workplaces, they would walk more. Então, would com walk, o verbo quando está junto com o would, ele vai ficar na forma base dele, não vai sofrer alteração nenhuma. E aí, quando vocês chegarem aqui, na letra D, vocês vão ver, na letra D e na letra C, vocês vão ver que não começa com o if. Então, é necessário que você use o resultado primeiro. O resultado vem com o would. Então, o would vai vir primeiro e depois aqui a gente tem o if com o verbo no passado do lado de cá. Beleza? Bastante atenção nisso. E aí, agora sim, nós terminamos. Right? So, guys, see you next class. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Ok? See you!